Neste momento, gostaria de apresentar o currículo do nosso companheiro e diretor do Rotary International de 2011 a 2013, o senhor José Antônio Figueiredo Antiório. Ele foi governador de 97 a 98, é sócio do Rotary Club de Osasco desde 1972, diretor, presidente do Colégio Padre Anchieta e empresas filiadas, presidente da Associação Cristã de São Paulo, é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Básico de Osasco e região, é presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado de São Paulo, é formado em Matemática, Engenharia e Direito. No Rotary International atuou como Chairman do ROC, Host Organization Committee, para a Convenção Internacional de 2015 em São Paulo. Foi vice-presidente da BTRF, Associação Brasileira de Rotary Foundation, de 2010 até 2013. É representante do Brasil no Comitê Internacional do Fundo Permanente da Fundação Rotária para a América do Sul, Training Leader do Rotary International e membro por 2 vezes da comissão de indicação do diretor do Rotary International. Já no campo de administração pública, atuou como secretário e presidente de diversas secretarias municipais, fundações, empresas de economia mista no município de Osasco. Professor de diversas instituições educacionais de ensino fundamental, médio e superior. Foi presidente do Conselho Municipal de Educação de Osasco por 10 anos e também conselheiro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo por 5 anos. Condecorações cíveis. Recebeu o título de cidadão paulistano, osasquense, do Estado do Espírito Santo, Vitória, Ribeirão Preto, Aracaju, Rio de Janeiro e de Registro. Recebeu também o título de Comendador da Ordem do Mérito Cultural do MEC, Rubem Braga, amigo do Exército Brasileiro. Medalha de título Soldado da Paz, homenagem em nome do Rotary Clube São Paulo Pacaembu, que foi reconhecida pela Associação Brasileira das Forças da Paz, em âmbito nacional, por serviços prestados em causa da paz mundial. Recebeu também a Comenda Miron Clark e a condecoração da Medalha do Centenário da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, eu queria cumprimentar a mesa, o Maurício, o nosso cônsul Diel, o Eliseu, meu querido presidente do Rotary Club. Antes de vir para cá, eu estava numa reunião do Colégio de Diretores de Rotary Internacional do Brasil. E houve uma questão muito interessante. Um governador de distrito, não vou dizer o distrito do Brasil, mais o seu sucessor, colocaram no distrito 540 novos associados. Em 2019, 2020. 2022, eles perderam os 540. Aí a gente se pergunta, o que o Rotary tenha feito para aquele rapaz que foi governador de buscar tantos novos associados e, ao mesmo tempo, perder esses associados? Eu que acompanhei o Rotary desde criança, eu vou dizer, por exemplo, para vocês, quando o meu clube foi fundado. O meu clube foi fundado com as maiores figuras profissionais e representativas existentes na minha comunidade de Osasco. Nós tínhamos lá o diretor do Bradesco, Lázaro de Melo Brandão. Tivemos lá outros diretores não conhecidos do Bradesco.
tivemos o presidente da Eternit do Brasil, tivemos o presidente da Brown Boveri, uma fantástica empresa, e tantas outras empresas conhecidas, Vinhos Únicos e assim por diante. E o que eu tenho visto hoje é que nós estamos muito frágeis em termos de companheiros rotários. Talvez não se busca o verdadeiro perfil de rotariano para adentrar nos nossos clubes. Isso não está acontecendo no Rotary. Isso está acontecendo em diversos locais, em diversas organizações. Eu vi quando o Roberto comentou sobre o meu currículo. Eu sou presidente da Associação Cristã de Moços do Estado de São Paulo. Já fui do Brasil. Eu tenho dificuldade hoje de montar o meu quadro de diretores da própria ACM. Eu tenho 33 diretores e está difícil de procurar as pessoas que nós tínhamos antigamente. Eu tinha, por exemplo, o Max Mangels, dono da Mangels. Eu tinha lá o Frujueli, que era dono de uma grande empresa, Aço Fiel. Eu tinha lá o Paulo Scaff, né? E tantos outros. O Custódio, que foi presidente da Fundação de Rotarianos do Mackenzie, depois foi lá para o Rotary. E eu estou também nas escolas, na Federação das Escolas Privadas. Antigamente, os companheiros nossos eram os representantes do Dante Alighieri, do Bandeirantes, o Mauro Salles Aguiar, era o representante do Rainha da Paz, aqui próximo de vocês, e figuras expressivas. E hoje eu não consigo ter os mesmos diretores, os mesmos companheiros dentro da Federação das Escolas. Então a minha pergunta é, e o que nós podemos fazer? Não é? Como eu vou buscar gente que tenha possibilidade de adentrar na comunidade e fazer aquilo que realmente a nossa comunidade precisa? E eu creio que isso é um pouco de falta de alguns itens que o Rotary Internacional enfoca constantemente no seu mundo rotário, nos seus 1.300.000 rotarianos, e que às vezes nós, rotarianos, não nos compenetramos, e não só os rotarianos, as próprias lideranças rotárias não se concebem qual é a sua missão em Rotary. Então vejam vocês, primeiro item que eu colocaria, que o Rotary prega, educação. Né? Eu estava ouvindo aqui o nosso querido Conso e o nosso Maurício conversando a respeito dos filhos. Né? É minha área, dentro das escolas. Vocês não imaginam o que aconteceu nesses últimos 2 anos de pandemia para com as crianças e jovens, não do Brasil, da humanidade como um todo. Eu não tinha problemas no meu colégio, mais de 1.000 alunos, eu não tinha problema de crianças com grandes dificuldades pedagógicas ou mental. E hoje, nós temos praticamente de 10% a 18% de crianças com problemas sérios de saúde mental, aquele grupo de crianças com autismo e outros detalhes que se apresentam. Crianças que os pais não conseguem cultivá-los, adequá-los, crianças que, eventualmente, os pais não têm a possibilidade de levá-los a um psiquiatra,
a um psicólogo, a um fonoaudiólogo, enfim, a tudo que há de expressão na medicina para acertar o problema dessa juventude ou das crianças. Então a coisa é muito séria. É muito sério. Eu vi você falando, Maurício, da criança correr, né? O que a criança mais quer fazer dentro do colégio é correr. Ele tem uma necessidade tão grande de correr que é para desbastar aqueles problemas que às vezes ele tem dentro de si próprio. Ele corre, ele pula, ele desce no escorregador, ele sobe naquele negócio de fazer ginástica, ele entra na bolinha de... tem uma piscina de bolinha, ele vai para a piscina, ele quer jogar futebol. É uma coisa importantíssima. E, às vezes, a comunidade não sabe o que está acontecendo. E nem nós, rotarianos. Um outro detalhe é o problema da saúde. Né? Por exemplo, vocês têm aqui uma qualidade imensa de projeto de saúde que é a hepatite zero. Né? Muito bom, hepatite zero. É uma pequena partícula daquele imenso que nós temos de necessidade na área da saúde. Se vocês verem o programa que eu vejo pela manhã, inúmeros hospitais sem as necessidades básicas de um hospital, sem as qualificações necessárias de médicos. Ouvimos hoje um anestesista estuprando um paciente parturiente. Veja que coisa... Vamos começar a pensar nesse aspecto. Aí vem, por exemplo, o saneamento básico. Eu vejo essa politicada, eu já vivi nesses tapetes, eu sei como é que é. Eles falam de tudo. O Brasil tem hoje 60% de falta de saneamento básico. E é outro enfoque do Rotary. Vocês sabem lá o que é 60% de falta de saneamento básico? O que implica isso? O Tricário sabe tanto bem porque fez as áreas médicas. É uma coisa seríssima. E vejam como é tão fácil, não prestigiando, mas o ex-governador de São Paulo, em pouco tempo, ele começou a despoluir o Tietê e uma boa parte já está despoluída. É força de vontade para se fazer alguma coisa. Deixamos o saneamento básico. Eu vou dizer para vocês por que o saneamento básico não aconteceu. Eu fui secretário de obras do município de Osasco. Para fazer o saneamento básico, precisaria fazer vários troncos no percorrer do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Coletores e interceptores. Sabe quantos fizeram? Nenhum. Agora que começaram a fazer. Falta de saneamento básico. Vamos falar de água, né? Recursos hídricos. É o quarto item, né? Gente, nós perdemos 45% da água que é distribuída para a população. De diversas formas. Diversas formas. Em 1988, quando eu fui secretário de obras, iniciou-se o Sanegran, lá em Barueri, que era para nós recuperarmos a água perdida. Nós conseguimos recuperar 15%, não para potabilidade, mas para utilizar em água de reuso, exatamente. Então vejam o drama que nós estamos vivendo. Aí vem o meio ambiente. É vergonhoso o que a gente vê no meio ambiente. Eu não vou falar de Amazônia, que todo mundo fala, mas vamos falar de São Paulo. Os moradores de rua, ali na Santa Efigênia,
na Rua Aurora, na Estação da Luz, na Rua Helvécia e tantas outras. É tão simples resolver esse problema. Não é dando dinheiro para o camarada. O camarada precisa de habitação. Ele precisa de escola. Ele precisa de comida. Ele precisa de emprego. Ele precisa de atendimento médico hospitalar e, principalmente, contrariando a possibilidade de droga. O meio ambiente, se você pegar... Eu fiz, a época que eu fui secretário de Educação e Esporte, eu fiz 40 campos de futebol em Osasco. Naquela época não tinha essa grama sintética. Hoje, o nosso prefeito fez os mesmos 40 de grama sintética, cercado, atendendo toda uma comunidade de crianças, jovens e adolescentes. Vejam, a criança saiu da rua e foi jogar bola ou foi para um parque existente, coisa que poderia ser feito aqui, né? Não adianta esses trabalhos que estão se iniciando, que não vai resolver em nada se não for uma coisa séria. E eu estou falando em Rotary, porque o Rotary tem os enfoques, que é recursos hídricos, saneamento básico, educação, saúde, meio ambiente, vem uma outra parte, que é organizar a comunidade para fazer as cooperativas, para eles sobreviverem. É um outro projeto, meu querido Consul, do Rotary. Como na época que eu era estudante, tinha os kibbutz lá em Israel, que até eu comentei isso quando eu lhe disse que estive com a consuleza de Israel, quando fui governador desse distrito, e foi um dia muito memorável para mim, mas lá a juventude nos kibbutz trabalharam de forma para melhorar a comunidade israelense. É o que nós precisamos fazer. Quando eu vejo, vamos voltar agora, não vou falar daquilo que o Rotary faz. Quando eu vejo o camp de vocês, Pinheiros. No passado, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa. Braseixos Rockwell S.A. em Osasco. O jovem, a criança, chegava com um pouco de alfabetização, eu estava no 3º ano do ginásio na época, a gente ia para o mercado de trabalho. Infelizmente, um aloprado que passou pelas ordens educacionais do país resolveu dizer, não, só com 16, como jovem aprendiz. Aonde ficou a criança de 12 a 16 anos? Na marginalidade. Quem são eles hoje? O drogado, o morador de rua. Então, meus companheiros, quando eu vejo esse campo maravilhoso, espetacular, que nós temos também, nós temos um lá em Santana do Parnaíba, Barueri, Alphaville, Osasco, estamos montando outro em Guarulhos hoje, juntamente com a Faculdade de Guarulhos. Isso é o que o Rotary tem que fazer. Não adianta fazer outras coisas. E nós temos, Alan, é que fazer projeto. Mas projeto nessa base é onde nós vamos atingir as nossas comunidades. E se isso nós fizermos, a nossa palestra é a importância do Rotary no futuro. O Rotary no futuro vai existir. Mas, se nós não pensarmos desta forma, nós vamos sucumbir. O Vecchio foi comigo, eu era instrutor do Rotary aqui no distrito, e ele era o tesoureiro do Darcy, né? O Rotary daquela época era um. O
O Rotary de hoje é outro. Eu fiquei bobo outro dia quando eu vi uma mensagem dizendo que não precisa mais frequentar o Rotary. Vocês chegaram a ver isso? Veio lá de cima. A frequência. Exato. Não, também outra parte. Então, veja bem, se o Rotary não tiver a frequência, ele não vai existir. Acaba. O Rotary só acontece porque nós estamos reunidos aqui. Aliás, o Rotary tinha antigamente uma frase, o que é Rotary? E era uma parafernália. Para ser rotariano tem que ser um líder profissional de excelência, honesto, sério, responsável, patati patatá. Quando eu fui diretor, foi montado um comitê chamado o Branding de Rotary, ou seja, era a marca do Rotary. E nós estabelecemos uma pequena frase. Rotary são líderes em ação, líderes responsáveis que trocam ideias nas reuniões e fazem projetos para a comunidade. Isso é Rotary. Às vezes, vem uma mensagem lá de cima, do presidente de Rotary Nacional. Por exemplo, o último presidente, o Shekhar Mehta, foi meu colega de board. Eu tomava café da manhã, almoçava e jantava com o Shekhar. Assim como com o Gideon, de Israel. Assim como o que faleceu, o Sam Ovori, que tinha a cor negra. E que às vezes, quando você está lá em cima e você vê os grupos de diversos locais do mundo, aquele que é do Brasil é subdesenvolvido. O que é negro também é discriminado. Quando você é indiano, também é discriminado, apesar de ser um país em grande evolução. E hoje vem aquilo que nós chamamos de diversidade, equidade e inclusão. O que vem a ser a diversidade? Nós precisamos, como rotarianos, compreender todos os nossos semelhantes, todos os seres humanos existentes. Nós não podemos querer achar que eu sou melhor do que o outro. A equidade, nós temos que ter uma equivalência entre o ser A, o ser B, o ser C, o ser D, porque hoje você tem o que mais? E a inclusão é a inclusão daqueles que não tiveram a mesma sorte que nós tivemos de sermos sãos completamente. Ou talvez nós sejamos os não sãos e eles sejam os sãos. Isso é inclusão, é o que acontece hoje nas escolas. E que muitos pais não entendem. Puxa, aquele moleque é um endiabrado. Meu filho eu vou tirar da escola. Não é, nós estamos formando a inclusão. E eu tenho visto em vários casos que uma criança que apresenta uma certa situação diferente, precisamos até tomar cuidado nos nomes que a gente fala, com outro que não apresenta nada, vai se juntando e vai se transformando numa pessoa normalzinha, igual a todos nós. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Ao momento que eu cheguei aqui, o Roberto, se não me engano, me falou que tínhamos 36 associados. É isso? Ou o Maurício me falou. Então, eu creio que para ser rotariano, nós precisamos ter um perfil que eu coloquei aqui, de homens sérios, responsáveis, que não tenham discriminação, que pensam na equidade, que pensam na inclusão, que queiram fazer alguma coisa
Porque eu posso sair aqui à frente e ser abalroado por um revólver de alguma pessoa e morrer. Então, quem sou eu? Eu posso ser um milionário, posso ter uma saúde extraordinária, mas a minha comunidade não está igual a mim. Então, essas são as colocações que eu gostaria de dizer para dizer a vocês. Se nós repensarmos o Rotary do jeito que ele foi proposto para ser organizado, nós vamos sobreviver enquanto Deus quiser. Se nós não fizermos isso, nós vamos sucumbir. Eu me lembro, no dia 30 de setembro, data do aniversário do Jardim das Bandeiras, eu terminei a minha gestão de governador lá no Círculo Inglês, Clube Inglês. Era uma quantidade de pessoas assim extraordinária. Devia ter mais de 100 rotarianos, esposas e assim por diante. Nunca me esqueço disso. O Alto de Pinheiros, eu fui a reuniões ali no Tordilho, né? No Tordilho. Era uma coisa maravilhosa, a gente era recepcionado por tantos companheiros magníficos. Hoje você vai a clubes, não tem ninguém. Então nós temos que repensar. Ah, mas então eu diria assim, eu não vou mais no Rotary, só tem besteira lá, não fala nada, é uma comida ruim e assim por diante. Olha, depende de cada um de nós. Tem pessoas que pensam em só fazer festa, né? Angariar recursos, e o mundo precisa de nós de outra forma. Então eu diria, talvez o cônsul comungue muito comigo, eu tenho certeza, eu acho que nós precisamos repensar o nosso movimento. Não adianta a presidente Jennifer Jones, foi minha amiga também, foi não, é? Lá em cima dizer uma coisa e eu repetir aqui. Eu preciso ver o que a minha comunidade precisa. Se a minha comunidade precisar, eu faço. Se ela não precisar, eu tenho que inventar uma outra forma de agir. E vocês têm aqui o Camp. Com essa molecada, vocês poderão formar uma nova geração. Assim, eu acredito no Rotary. E com certeza, se a gente chegar assim, nós vamos caminhar, vamos sobreviver e vamos ser felizes. Porque eu sou feliz porque eu vivi Rotary nesses últimos 63 anos. Eu creio que vocês poderão ser felizes também, igual a mim. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Teódio, primeiramente, muito obrigado por despejar esse conteúdo rotário para todos nós. Né? O Eliseu, ele trouxe para nós aqui na gestão passada 13 novos companheiros, né? Então essa palestra foi de suma importância. Muito obrigado. Nós temos um projeto grande também, que iniciou-se também na gestão do Eliseu, que é o New Face, New Life, né? Que é nova vida, nova face, né? Que é a reconstrução da face das pessoas. É um projeto que vai impactar por volta de 200 pessoas por ano, que são aquelas pessoas que têm algum tipo de deformidade na face e que vai ser reconstruído, dando nova dignidade a ela, né? Então é um projeto que iniciou-se com o Eliseu e eu espero terminar na minha gestão e que a próxima gestão nós tenhamos um outro projeto grande, que é o Rotary, é o Camp, é o New Face e assim por diante.